Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para aclamar o poder do Salmo 105. Vamos mergulhar na presença do Altíssimo, exaltando seu nome e declarando que sua fidelidade não falha. Assim como José, que foi traído, vendido e humilhado, mas, no tempo certo, foi exaltado pelo próprio Deus. Também cremos que o Senhor age com justiça e honra aqueles que permanecem fiéis. Nenhuma injustiça, nenhuma perseguição e nenhuma escuridão podem prevalecer contra o propósito divino. Se você precisa de livramento, provisão ou um milagre, ou conhece alguém que necessita da intervenção de Deus, deixe o nome nos comentários. Vamos orar juntos e declarar a vitória do Senhor sobre toda a adversidade. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo orações todos os dias. Agora, com força e confiança, vamos clamar com todo o nosso coração, pois o Senhor está pronto para agir. Senhor Todo-Poderoso, hoje nos colocamos diante da Tua presença, buscando refúgio na sombra das Tuas asas. Tu és o Deus que protege, que estende a mão e guarda os Teus escolhidos de todo o mal. Assim como fizeste com o Teu povo, como fizeste com os Teus servos ao longo das gerações, hoje clamamos por Tua proteção. Quando os inimigos se levantaram contra Teus filhos, Tu foste o escudo que os cercou. Quando os poderosos tentaram destruir aqueles que pertencem a Ti, Tu mostraste que nenhum plano pode prevalecer contra aqueles que confiam no Teu nome. Hoje, Senhor, te pedimos, ergue Teu braço forte sobre nós, esconde-nos do laço do inimigo, livra-nos das ciladas, desfaz as armadilhas do mal. Assim como guardaste José, que foi traído e lançado em uma cova, mas não foi esquecido por Ti, também pedimos que guardes cada um de nós. Muitos estão sendo perseguidos, traídos, cercados por injustiça. Mas assim como José foi preservado para um propósito maior, nós declaramos que a proteção do Senhor está sobre cada vida aqui presente. Nenhuma calúnia, nenhuma acusação falsa poderá destruí-los, porque Tu és a torre forte que nos protege, assim como livraste Moisés, ainda bebê, das mãos do faraó que queria sua morte. Senhor, livra-nos das mãos dos que tentam nos destruir. Assim como o Teu poder acompanhou Moisés no deserto, guiando-o pelo caminho, guia-nos também. Que nenhum deserto, nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade possa nos separar da Tua presença. Pai, no Egito, os opressores tentaram esmagar Teu povo, mas Tu enviaste sinais e prodígios para mostrar que Teus filhos não estavam sozinhos. Hoje oramos com fé, certos de que Tua proteção se manifesta sobre nós. Nenhum mal nos atingirá, pois estamos guardados por Ti. Senhor, quebra as correntes da opressão, fecha as bocas dos leões, destrói os planos daqueles que tramam contra os Teus. Assim como sustentaste Abraão, protegeste-o dos inimigos e o conduziste em segurança para onde Tu o chamaste, também pedimos que sejas nosso guia, nossa fortaleza e nossa muralha inabalável. Que a Tua presença nos cubra como um escudo imbatível. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor. E assim como o Salmo 105 nos lembra das Tuas maravilhas e do Teu poder, hoje reconhecemos que Tu és o mesmo Deus. O Deus que protegeu o Teu povo. Ontem é o mesmo que nos guarda hoje. E por isso descansamos seguros em Ti. Senhor Todo-Poderoso, estou diante de Ti, clamando pela Tua provisão. Tu és o Deus que nunca me desampara, que supre cada uma das minhas necessidades. Eu levanto minha voz em oração, pois sei que Tu és fiel, sei que a Tua mão poderosa está sobre a minha vida. Assim como sustentaste Teu povo no deserto, sei que jamais me deixarás faltar nada. Senhor, olha para a minha vida. Tu conheces as minhas necessidades, Tu sabes das minhas lutas. Eu clamo pela Tua provisão, pois creio que Tu és o dono do ouro e da prata.
Sei que nenhuma crise, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo pode impedir a tua mão de agir. Quando os recursos parecem escassos, quando as portas se fecham, eu confio que tu tens um caminho preparado para mim. Pai, assim como multiplicaste o azeite da viúva em tempos de fome, assim como fizeste brotar água da rocha para saciar teu povo, hoje eu te peço, envia a tua provisão sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Nenhuma força contrária impedirá o fluir das tuas bênçãos. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Abençoa os meus projetos. Abre as portas que estão fechadas. Que toda tentativa de escassez seja anulada pelo poder do teu nome. Tu és o mesmo Deus que conduziu José, mesmo na adversidade, ao governo do Egito. Assim como transformaste a vida dele, transforma a minha. Eu creio que minha história também será de vitória. Pai, que os campos secos se tornem verdejantes, que as minhas sementes frutifiquem, que aquilo que foi roubado me seja restituído. Assim como no Salmo 105, teu povo viu tua fidelidade e provisão, eu declaro que verei a manifestação do teu cuidado. As portas do céu estão abertas sobre mim, a tua abundância me alcança. Eu viverei dias de fartura e não de falta. Senhor, renova minhas forças. Sei que tu jamais me deixarás sem resposta. Eu rejeito toda preocupação, toda angústia, todo medo, porque sei que estás cuidando de mim. Eu declaro que pela minha fé verei o milagre da provisão. A abundância virá sobre mim, pois estou firmando meus passos na tua palavra. Assim como alimentaste teus filhos no deserto e os conduziste à terra prometida, eu creio que me levarás a um tempo de grande colheita. Nenhuma praga destruirá o que o Senhor me deu, nenhum inimigo roubará aquilo que é meu por direito. Eu te exalto, Senhor, pois sei que minha oração está sendo ouvida. Eu não viverei na escassez, não viverei na miséria, pois tu me cercas com tua generosidade. Eu sou teu filho e herdeiro das tuas promessas. Minha fé está em ti, e por isso descanso na certeza de que tudo o que preciso virá das tuas mãos. Tu chamaste Abraão, Senhor, e fizeste com ele uma aliança eterna. Tu prometeste uma terra de fartura, e mesmo quando tudo parecia distante, cumpriste cada palavra dita. Abraão acreditou e confiou, e tu não falhaste. O Deus que chamou Abraão é o mesmo que se fez presente na vida de Isaque, o mesmo que guiou Jacó e transformou um pequeno povo em uma nação numerosa. Quando a fome assolou a terra, tu já tinhas preparado um caminho. José foi vendido como escravo, humilhado, lançado em prisão, mas tu estavas com ele. Ergueste-o ao posto de governador do Egito, e pela tua mão poderosa ele se tornou o canal da provisão para toda a casa de Israel. Senhor, a tua fidelidade não tem fim. Tu conduziste os teus filhos, e quando a opressão os atingiu, tu os livraste com braço forte e mão estendida. Não os deixaste desamparados. Fostes adiante deles, quebrando as correntes da escravidão, enviando pragas contra Faraó, abrindo o mar para que passassem em segurança. E no deserto, onde não havia nada, tu fizeste chover pão do céu. Enviaste o maná, o sustento diário, a prova viva de que nenhum dos teus se perde. A rocha ferida verteu águas e eles beberam da tua provisão inesgotável. Quem é como tu, Senhor? Quem pode abrir rios no ermo, trazer pão onde há fome, multiplicar aquilo que não existe? Tu és aquele que prepara uma mesa farta diante dos teus, como fizeste com Elias, enviando corvos para o alimentar junto ao ribeiro de Querite. Como sustentaste a viúva de Sarepta, multiplicando azeite e farinha para que a fome não a consumisse. Tu és o mesmo Deus. Tu não falhaste no passado, não falhas agora e nunca falharás. Onde há escassez, tu ordenas a multiplicação. Onde há necessidade, tu abres as janelas dos céus. Senhor, envia a tua provisão.
Que nada falte àqueles que em ti confiam. Multiplica o pão, derrama azeite sobre as vasilhas secas, faz transbordar a colheita daqueles que esperam em ti. Pois tu disseste, Senhor, que não há justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tua palavra não mente. Tu disseste que abençoarias os teus filhos e os encherias de fartura. Pois como fizeste com José no Egito, dando-lhe sabedoria e prosperidade, como fizeste com os hebreus ao saírem da escravidão, carregando consigo prata e ouro, assim também cumpres tua promessa hoje. Abençoa com trabalho, Senhor. Abençoa com oportunidades. Abençoa com recursos inesperados, com caminhos que se abrem onde antes havia portas fechadas. Assim como o deserto não impediu a provisão do teu povo, nada poderá impedir a abundância que vem de tuas mãos. Pois tu és Deus de milagres, Deus que transforma pouco em muito, que faz brotar vida onde há sequidão. Tu ordenaste e veio a colheita. Tu disseste e se fez. Um só sopro da tua boca faz com que aquilo que estava perdido volte a crescer. Semente que foi lançada à terra germinará, e a ceifa será grande. Pois os teus filhos não trabalham em vão, os teus escolhidos não plantam sem esperança. O Senhor é aquele que faz prosperar, que dá o crescimento, que faz com que as mãos que se levantam para ti recebam com abundância. Tua aliança permanece, ó Deus. A tua palavra jamais volta vazia. Tu és o Deus de ontem, de hoje e de sempre. A abundância pertence a ti, e os teus filhos vivem sob a tua promessa, que a fartura transborde. Que os que esperam em ti sejam sustentados, que nenhuma mesa esteja vazia, que nenhum clamor por provisão fique sem resposta. Pois tu és fiel, tu és generoso, tu és aquele que dá além do que pedimos ou pensamos. Tua bondade não tem fim, e tua bênção enriquece sem acrescentar dores. Se tu falaste, Senhor, assim será. A tua provisão já foi liberada, a bênção já está a caminho. Os teus filhos nunca estarão desamparados, porque tu és o Deus que supre todas as coisas. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que cumpre cada palavra, que estabelece teus decretos e faz tremer os montes diante da tua glória. Hoje, coloco-me em tua presença clamando por vitória, pois tu és o Deus que peleja pelos teus. O Senhor que abre o mar, que derruba muralhas, que lança por terra os adversários e exalta aqueles que confiam no teu nome. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que és fiel, sei que és escudo, sei que és o Deus que não falha. No Salmo 105, vejo tua mão poderosa livrando teus escolhidos. Trouxeste justiça sobre a terra, desfizeste os planos dos inimigos, protegeste os teus contra toda afronta. Enviaste sinais e prodígios, tocaste os reis da terra, fizeste os governantes tremerem diante da tua presença. Assim também clamo a ti hoje, Senhor. Toca aqueles que se levantam contra os teus, desfaz os laços, destrói os intentos dos ímpios, corta os grilhões da opressão, pois és Deus de livramento, és aquele que faz justiça, que exalta os teus escolhidos e derrota os que tramam contra eles. Quando os teus clamaram no Egito, Senhor, tu ouviste, viste a aflição do teu povo, viste o choro dos oprimidos, e então te levantaste com tua destra poderosa. Derramaste juízo sobre os opressores, enviaste escuridão, feriste os primogênitos, assolaste os inimigos com tua mão forte. E quando a hora chegou, fizeste teus filhos saírem triunfantes, carregando riquezas, sem que houvesse um sequer debilitado entre eles. Assim também, Senhor, clamo a ti, que nenhum dos teus seja derrotado, que nenhuma investida das trevas prospere, que o exército do mal caia antes mesmo de avançar. Senhor, o Salmo declara que enviaste José antes de teu povo, preparando o caminho, transformando a escravidão em exaltação. O que era rejeitado se tornou governante, o que era desprezado foi colocado em honra.
Assim também faz hoje, ó Deus, aquele que foi humilhado, que seja exaltado. Aquele que foi pisado, que seja colocado em posição de autoridade. Aquele que foi desacreditado, que veja a tua mão agir poderosamente. O Senhor transforma a vergonha em dupla honra, o pranto em cântico de alegria, a aflição em testemunho de glória. Reina, Senhor, reina sobre todas as coisas. Reina sobre minha vida, sobre minha casa, sobre meus caminhos. Que o mal não prevaleça, que os que tramam contra teus filhos sejam confundidos, que toda barreira caia, que todo impedimento seja retirado, que todo obstáculo seja destruído. Pois aqueles que esperam em ti jamais serão envergonhados. E eu espero em ti, Senhor. Espero com fé, espero com certeza, pois sei que tua fidelidade dura para sempre. Aquele que operou no passado, opera no presente. O Deus que abriu o mar, ainda abre caminhos. O Deus que derrubou reis, ainda destrona os injustos. O Deus que exalta os humildes, ainda transforma histórias. Que os céus declarem a tua glória. Que tua vitória seja manifesta. Que teu nome seja exaltado para sempre, pois todo poder está em tuas mãos, e nada pode resistir ao teu domínio. A vitória pertence a ti, Senhor, e em ti confio hoje e sempre. Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, tu que és justo, que governas com mãos firmes, que sondas os corações e estabeleces a tua verdade sobre a terra. Clamo a ti nesta hora, porque sei que és o juiz supremo, aquele que não dorme, que não se cala, que não deixa impune a maldade dos ímpios. O teu trono está firmado sobre a justiça, e o teu olhar percorre toda a terra, pesando cada ato, julgando cada intenção, retribuindo a cada um segundo as suas obras. O Salmo 105 declara que tu não permitiste que ninguém oprimisse os teus escolhidos, que repreendeste reis por amor a eles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Assim também, Senhor, ergue tua voz hoje. Defende os teus. Levanta a tua mão contra os que tramam injustiças, expõe as obras ocultas das trevas e estabelece o teu juízo sobre os que perseguem os filhos da luz. Nenhuma ação do mal ficará sem resposta, nenhuma afronta contra os teus passará despercebida. Tu és o Deus que fez cair juízo sobre o Egito, que enviou pragas contra aqueles que endureceram o coração. O que parecia inabalável foi derrubado pela tua palavra. O que se levantava em orgulho foi reduzido ao nada. O Senhor enviou trevas e cobriu a terra, feriu os rios, destruiu os frutos da colheita, enviou fogo e trovões para mostrar que ninguém pode te desafiar e permanecer de pé. Assim também, Deus vivo, age com justiça contra aqueles que insistem em oprimir os teus servos. Tu disseste que protegerias os teus servos, que guardarias aqueles que confiam em ti. Teus filhos não são esquecidos, teus escolhidos não são deixados ao acaso. Assim como conduziste o teu povo pelo deserto, protegendo-os de todo mal, cobrindo-os com tua nuvem e guiando-os com tua presença, também hoje guardas aqueles que clamam pelo teu nome. Quem tentar ferir os teus, enfrentará o próprio Deus. Quem tentar calar a voz dos teus, será silenciado pelo som da tua justiça. Eu sei, Senhor, que no tempo certo a retribuição virá. O mal não vencerá, a mentira não permanecerá, a injustiça não durará para sempre. O Senhor pesará as ações, destruirá os planos ocultos, mostrará que nada está escondido diante dos teus olhos, e aqueles que confiaram em ti verão a diferença entre os que servem a Deus e os que o rejeitam. O justo será exaltado, o fiel será recompensado. E a tua glória se manifestará sobre aqueles que esperaram pacientemente em ti. Que toda sentença maligna seja revogada agora. Que todo laço de falsidade seja desfeito. Que toda perseguição cesse pelo teu poder. A palavra final vem do Senhor e não dos homens.
O destino dos teus filhos não é determinado pelos poderosos da terra, mas pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo Juiz de toda a criação. Reina, Senhor, com tua justiça. Mostra que és Deus. Prova mais uma vez que ninguém pode se levantar contra os teus e prevalecer. E eu esperarei em ti, sabendo que o dia da tua justiça virá. Pois o Senhor nunca falha, e a tua verdade sempre triunfa. Senhor Deus, Todo-Poderoso, soberano sobre céus e terra, meu coração se rende completamente diante de ti. Tu és o Deus dos milagres, o Senhor dos exércitos, aquele que governa sobre tudo e todos. Hoje, mais uma vez, levanto minha voz para declarar que tu és digno, que és santo, que és fiel e que jamais desamparas aqueles que confiam em ti. Desde o princípio, tens demonstrado teu poder. Desde os tempos antigos, tens guiado os teus escolhidos. O Salmo 105 nos mostra que não há tempo, nem circunstância, nem inimigo que possa impedir os teus planos. Quando chamaste Abraão, fizeste dele uma promessa, um pacto inquebrável. Disseste que abençoarias sua descendência, que o multiplicarias, como as estrelas do céu, que lhe darias uma terra que manava leite e mel. E cumpriste. Mesmo quando os homens tentaram interromper teus desígnios, mesmo quando o tempo parecia longo demais, mesmo quando a escravidão parecia esmagar a esperança, tu nunca deixaste de agir, ó Senhor. Tu és o mesmo, aquele que sustentou teu povo no Egito, que enviou o livramento no tempo certo, que humilhou os soberbos e exaltou os humildes. A tua palavra diz que repreendeste reis, que disseste aos poderosos deste mundo: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. E essa palavra ainda ecoa hoje, pois ninguém pode se levantar contra os teus escolhidos e prevalecer. Ninguém pode impedir tua mão quando decides agir. Pai, clamo a ti neste momento por tua proteção e tua justiça. Sei que nada passa despercebido aos teus olhos. Sei que pesas cada coração, que julgas cada ação, que conheces cada pensamento. O Senhor é fogo consumidor contra aqueles que tramam o mal, mas és refúgio seguro para os que confiam em ti. Quebra agora toda corrente que tenta me aprisionar, destrói toda muralha que se ergue contra mim, silencia toda voz de acusação que se levanta para tentar me enfraquecer. Eu me refugio em ti, Senhor. Sei que a minha segurança não está na força dos homens, não está no poder das riquezas, não está nas estratégias deste mundo. Meu refúgio está na tua presença, e sei que quem se esconde em ti jamais será abalado. Assim como protegeste Israel no deserto, cobrindo-os com a tua nuvem durante o dia e aquecendo-os com tua coluna de fogo durante a noite, assim também me guardas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu és Deus, e a tua fidelidade nunca falha. O teu povo clamou no cativeiro e o Senhor os ouviu. O teu povo sofreu sob o jugo da opressão, mas no tempo certo te levantaste como um guerreiro poderoso e destruíste os planos dos ímpios. Quem pode resistir ao teu braço forte? Quem pode permanecer de pé quando decides intervir? Nenhuma força humana, nenhum principado, nenhuma potestade tem poder diante de ti. E é por isso que te exalto. É por isso que me prostro diante do teu trono, porque sei que a minha vitória vem de ti. O Senhor me conduz em segurança. O Senhor me alimenta com o pão do céu. O Senhor abre fontes no deserto. O Senhor ilumina meus caminhos com a tua verdade. Eu jamais andarei sozinho, porque a tua presença me cerca, o teu espírito me fortalece, a tua palavra me sustenta. Pai, renova minha força. Assim como sustentaste os teus servos ao longo dos séculos, sustenta-me agora. Assim como conduziste
José, que foi traído e vendido, mas depois exaltado à posição de governador, guia-me para que eu também veja o cumprimento dos teus planos na minha vida. Assim como usaste Moisés para libertar teu povo, capacita-me para vencer as batalhas que se levantam contra mim. Assim como protegestes Davi dos seus inimigos, protege-me das armadilhas deste mundo. Tu és fiel, Senhor. O tempo passa, as eras mudam, os reinos caem, mas o teu trono permanece inabalável. A tua justiça é eterna, a tua misericórdia não tem fim, a tua glória jamais se apagará. Por isso eu te adoro, por isso eu te entrego tudo. A minha vida, os meus caminhos, os meus sonhos, as minhas lutas, tudo coloco diante de ti, pois sei que em tuas mãos estou seguro. O Salmo 105 é um cântico de exaltação ao Deus que governa todas as coisas. Ele nos leva a lembrar de cada feito poderoso do Senhor, cada intervenção divina, cada milagre realizado na história do seu povo. Ele nos ensina que Deus nunca se esquece daqueles que escolheu, que Ele protege os seus ungidos, que Ele é fiel em todas as suas promessas. Desde Abraão até Moisés, o Senhor demonstrou seu imenso poder. Ele chamou um homem e fez dele uma grande nação. Permitiu que seu povo fosse levado ao Egito, mas não os abandonou. E no tempo certo, levantou um libertador, fez maravilhas. Diante dos olhos dos poderosos, humilhou os que se exaltavam e glorificou o seu nome. Esse é o Deus que servimos. Se hoje você sente que está em meio ao deserto, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Se as lutas parecem grandes demais, se as oposições parecem insuperáveis, saiba que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho ainda age. O mesmo Deus que fez brotar água da rocha ainda provê. O mesmo Deus que enviou fogo do céu para provar que Ele é o Senhor ainda responde orações. Não importa o que os homens dizem, não importa o que as circunstâncias mostram. O que importa é o que Deus já decretou sobre sua vida. Ele disse que você é guardado, que você é protegido, que você é sustentado pelo braço forte dele, e se Deus prometeu, então nada poderá impedir. Por isso, continue confiando, continue buscando, continue clamando. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas, e quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Se essa oração falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que precisa de um milagre. Vamos juntos orar, interceder, fortalecer uns aos outros na fé. Não permita que o desânimo roube sua confiança no Senhor. E se você ainda não viu nosso último vídeo, ele está disponível na descrição. Não perca essa poderosa oração